dia a todos. Muito obrigado pelo convite amoroso de estarmos aqui. Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar de que hoje nós estamos na Casa do Caminho completando 33 anos de trabalho no prédio atual. Porque a casa tem mais 4 anos ou 5. Começamos na Vila Marísia, depois nós fomos para uma chácara e depois é que nós fomos para o atual prédio. O atual prédio, a data inicial foi o dia 27, que é o dia de Cosme e Damião, e nós tínhamos uma visita frequente lá dos nossos irmãos umbandistas que achavam que éramos umbandistas, mas foi uma coincidência o 27 de setembro. E eu não me dava conta que no dia 27 de setembro eles iam lá e faziam uma festa muito grande e ficamos amigos. Eu não os conhecia, só tivemos uma dificuldade quando os rituais começaram a ser a tentativa deles de colocar os rituais dentro da Casa do Caminho para as crianças, que eu tive que explicar para eles que a doutrina espírita, a orientação que nós temos de Kardec, nós não temos aqueles rituais, né? Eles entenderam de maneira muito amável e tal, e frequentemente nos ajudavam, levando para lá colaborações para casa. Mas eu quero agradecer inicialmente a equipe dos Espíritos Amigos, que naquela época nos intuíram para trabalharmos com criança, né? Nós fomos à Favela Marísia, de lá nós fomos para uma chácara, quando começou o trabalho com os meninos usuários de cola de sapateiro. Foi lá que nós começamos a ter contato com o mundo da quimiodependência, o mundo da droga. No finzinho eu pretendo hoje fazer uma colocação sobre esse tema quimiodependência. O tema de hoje, dando continuidade ao que eu falei da escola espírita, da proposta de Eurípides Barçanufo, pedagogo, né? Um espírito que viveu 200 anos antes da sua época, lá em Sacramento. Ele trouxe uma pedagogia que hoje está sendo entendida, começando a ser entendida, que é a pedagogia da educação dos sentimentos, de viajarmos para dentro de nós, para fazer a leitura das nossas necessidades. Baseado numa coisa muito simples, que educar é tirar de dentro para fora. Educar não é enfiar conhecimentos. O movimento espírita brasileiro, de certa maneira, lá no passado, copiou um pouco da catequese católica. E isso não funciona. Esquecemos de um postulado de que não existe criança. Os nossos filhos, os nossos netos, eu tenho um bando de netos, filhos, e lá na Casa do Caminho a gente aprendeu rapidamente, não existe criança. São espíritos milenares que estão passando por hora, por um momento, por um corpo infantil. Nós temos que entender que ali naquela criança está um ser milenar com as suas necessidades, com as suas potencialidades. Ele traz um programa para ser desenvolvido. Foi o que nós falamos a última vez aqui, que nós temos uma programação reencarnatória. Eu tive a oportunidade, a bênção, de ter feito uma regressão de memória com o nosso querido José Antônio, onde me vi, depois de passar o intraútero, me vi no mundo espiritual recebendo de uma equipe de espíritos amorosos um programa. E nós sabemos hoje que todos vocês passaram por essa reunião, receberam um programa, uma programação a ser desenvolvida aqui, nesta experiência reencarnatória. Quando adentramos o intraútero, a doutora Ellen Van Bach descobriu, presbiteriana, lá nos Estados Unidos, que nem todos nós dormimos no intraútero nos primeiros meses.
alguns espíritos ficam acordados até o 6º mês. Eu acho que isso aconteceu comigo porque eu lembrava perfeitamente, dentro do útero da minha mãe, o que ela pensava, e lá naquela oportunidade que eu me sentia no útero materno, eu não era uma criança, eu era um velho. E eu tinha certeza de muitas coisas. Então, nós temos que desmistificar isso, de que nós vamos fazer evangelização infantil. Nós temos que fazer evangelização para o espírito. E eu gosto de brincar que o espírito que está... nós que estamos precisando de, mais urgentemente, de evangelização, somos nós que estamos na terceira idade, já preparando a mala para voltar para lá. Para não chegarmos lá sem termos iniciado o nosso projeto de evangelização. Evangelização é uma palavra muito acima de educação. A palavra educação está contida em evangelização. Evangelizar é libertar o ser espiritual que nós estamos. Então, eu quero abordar algumas coisas hoje para encaminharmos esse assunto de educação, de quem nós somos. A proposta materialista diz que nós somos um corpo. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos um ser espiritual, um ser oriundo da luz. Nós somos um ser de luz. Para nos entendermos, Kardec foi extremamente sábio quando ele dedica muito tempo, muito estudo sobre o corpo espiritual de Paulo, o apóstolo, e dá o nome de perispírito, porque peri é ao redor dele. Então seria o corpo que está ao redor do... Hoje nós sabemos ao redor do espírito. Nós sabemos que o nosso espírito comanda o corpo espiritual, que comanda o corpo físico. E a parte nobre do nosso perispírito, acoplada ao espírito, é a nossa mente. É na mente que nós vivemos. Nós somos um ser pensante. Nós precisamos entender-nos como seres espirituais, ora encarnados, ora desencarnados. E esse processo é um processo de educação, que nós chamamos e aprendemos lá em Sacramento, que o perispírito é o maior laboratório da Terra. O perispírito é um laboratório e eu sou o laboratorista. E a minha ferramenta de trabalho é o pensamento. Então, nós aprendemos logo, estudando, que a nossa mente tem gigantescos espaços, portais, computadores, vamos imaginar assim, computadores. Eu tenho essa nomenclatura devido a ter que falar para adolescentes, para crianças na Casa do Caminho, e depois, hoje, para falar para dependentes químicos, né, na clínica que eu dirijo. Então, para o dependente químico, a maioria deles lá é evangélico ou católico. Um que outro aparece lá é espírita. Então eu tenho que falar para eles da realidade do espírito, falar da ciência do espírito, né? Que nós somos um ser espiritual, sem ser doutrinário. Eu não posso me permitir tentar fazer com que um evangélico se torne espírita, nem um católico se torne espírita. Isso a doutrina espírita deixa muito claro. Nós não temos o direito de fazermos proselitismo. Se chama proselitismo barato, ficar falando para convencer as pessoas. Mas nós temos que passar conhecimento, passar informação, falar da ciência do espírito, do conhecimento do ser espiritual que nós somos. Então, esse ser, a sua parte nobre é a mente. Então, são 4 portais gigantescos: pensamento, memória, sentimento, consciência. Isso forma o fluxo mental. Se tivermos dentro de nós, introjetarmos o conceito de imortalidade, que somos um ser imortal, que somos um ser de luz, que somos um ser espiritual, ora encarnado, ora desencarnado.
Então, na realidade, se tivermos introjetados os postulados kardecianos, os postulados espíritas, né? Kardec não gostava que falasse kardeciano nem kardecista, né? Mas a gente acostumou a falar. Os postulados espíritas, nós nos consideramos um ser espiritual e não temos diferença para tocar esse laboratório se estamos encarnados ou desencarnados. André Luiz deixou muito bem claro no livro Evolução em Dois Mundos, através do apóstolo Francisco Cândido Xavier, de que nós somos um ser em evolução, que o nosso perispírito evolui nos dois planos, constantemente. Nós temos a ideia infantil de que uma encarnação é um tempo enorme, 70 anos, 80, 90, 100, nossa, não é. 100 anos é assim, já estamos no plano espiritual, estamos indo e vindo. E nós temos que trabalhar. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ser o laboratorista do maior laboratório da Terra se eu não conheço o laboratório? E se eu não conheço que a ferramenta é o pensamento? Se eu não sei o que penso? Existe um workshop lá de... Perdão. Existe um workshop que nós fizemos lá em Sacramento, que nos deixou muito, logo no começo, nos deixou muito, como eles dizem lá, avechados, né? A pergunta era assim: qual é o seu pensamento característico? Qual é o pensamento que domina 90% do seu momento de vigília? Não estamos nem falando durante o sono, que nós continuamos no mesmo processo. O que você pensa? E eu não sabia responder. Mas que vergonha! Eu não sabia responder. Qual é o meu pensamento característico? Lá na clínica, uma vez, essas aulas eu dou lá. Eu falei para um dos moços: qual é o seu pensamento característico? Um deles falou assim: eu só penso em sexo. O outro falou assim: eu só penso em dinheiro. Meu pai me ensinou que se resolve tudo com dinheiro. Eu só penso em dinheiro. Não penso em outra coisa. E nós espíritas sabemos o que pensamos. 90% do tempo a gente faz uma análise honesta e percebe que não sabemos. A ferramenta principal do espírito a gente não conhece. Então, o pensamento formata a ideia. Esse conjunto vai no grande portal da memória e recebe um contributo da memória, né? Mais ideias, reforça aquilo. Desde o café da manhã, se nós vamos tomar café com açúcar ou com adoçante, até as grandes decisões. Formatamos uma ideia, ela vai no portal da memória e recebe uma colaboração das vivências milenárias. O fluxo mental trabalha com 10 mil anos, pessoal. 10 mil anos. Vai no portal da memória e a memória colabora. Abre um conteúdo que vai liberar um sentimento. Lá com os meninos da questão da droga, é muito simples, eles concordam perfeitamente comigo. Pensou em usar, a memória lembra já a biqueira, o sentimento é de dor e prazer, quase que dominante. A consciência não concorda, não colabora. Nós temos dois tipos de consciência. A consciência é essa do dia a dia, de estar consciente, e a consciência profunda, a consciência espiritual, a consciência divina, onde está a lei divina, onde está a lei de Deus. Essa não concorda. O fluxo mental fica desequilibrado e às vezes eles falam assim: a gente desce para a biqueira chorando, porque a consciência não está concordando. A gente desce chorando, a gente desce em dor, mas o prazer é maior e a gente vai em busca da droga. Então esse é o fluxo mental mais primitivo nosso. Eu vou decidir se eu vou tomar café ou café com leite, se eu vou comer pão ou pão com manteiga. Forma-se um fluxo mental que vai tomar uma decisão.
Acontece que existem os outros atributos da nossa mente, que são inteligência, conhecimento, razão, discernimento, verdade, que vão desaguar numa coisa fantástica que se chama livre-arbítrio. Tudo isso entra em jogo diariamente na nossa mente. Essa decisão, ela é influenciada pelo nosso chakra coronário. O chakra coronário, que é essa flor de lótus, como os orientais dizem, se debruça sobre a glândula pineal. E é a glândula pineal que é chamada a glândula da mediunidade. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira descobriu para o mundo, né? Ele esteve em Londrina algumas vezes, tivemos a oportunidade de conhecê-lo, depois Congresso Médico Espírita, vocês podem acessar, muito melhor do que eu estou falando aqui, Sérgio Felipe de Oliveira, pineal. Ele vai dar aulas sobre a importância na nossa vida da pineal. Nós precisamos conhecê-la, porque se debruça sobre ela as energias que descem do chakra coronário. E ela vai se ligar aos centros das emoções, vai influenciar a nossa hipófise e vai influenciar todo o sistema endócrino. E o sistema endócrino responde pelos nossos sentimentos. A pineal é a glândula da mediunidade. Além de melatonina e serotonina, ela funciona na captação de energias fundamentais para o ser espiritual. É por ali que entra toda a energia nossa. Por isso que, por não administrarmos essa energia toda, é que nós empipocamos o nosso sistema endócrino. Como nós temos 4 médiums, quatro espíritos com a mediunidade ostensiva em corpos femininos, para um espírito com mediunidade ostensiva em corpos masculinos, porque o espírito não tem sexo, ora ele programa várias encarnações em corpos e polariza o seu perispírito para corpos masculinos, ora ele polariza para corpos femininos, né? Por isso que nós temos um consultório de endócrino, 4 pacientes femininas para um masculino, com nódulo de tireoide, nódulo de hipófise, nódulo de tireoide, nódulo de mama, nódulo de suprarrenal, nódulo de ovário. Porque a não administração dessas energias, porque todos somos médiuns, provoca a coagulação dessas energias que vão ser ajudadas pelo passe. Vocês vão achar no Sérgio Felipe que a pineal tem um túnel. E que esse túnel é ali que se estabelece as ideias obsessivas, é ali que começa o processo de obsessão, é ali que a mediunidade desequilibra e que o principal medicamento é a fluidoterapia, é o passe, é a água fluida. E ele explica cientificamente como que funcionam essas coisas. Então nós precisamos conhecer isso aí. Porque no momento que nós temos a ferramenta pensamento para trabalhar o programa que nós temos, temos que entender que no ser espiritual que somos, está gravado o programa. A programação está gravada. E eu vou me valer aqui de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda diz umas coisas extremamente importantes sobre o que está gravado no nosso perispírito. Primeiro ele diz uma frase muito bonita, que eu gosto de usar. O espírito é legatário de si mesmo. O espírito é legatário, é herdeiro. Eu sou herdeiro dos milênios que eu construí. O que eu plantei, eu vou colher. E isso tudo está gravado dentro de mim. Então ele diz umas coisas fáceis de entender, que está gravado no perispírito. Saúde e enfermidade, beleza e feiura, altura e pequenez, agilidade e retardamento. A gente concorda.
Mas aí Manuel Filomeno de Miranda começa a colocar mais coisas. Além desses, saúde, altura, cor do olho, cor da pele, diz assim: os comportamentos e as manifestações mentais, comportamentos e manifestações mentais, sexuais, emocionais, são patrimônio do espírito que vem para o reajuste. E aí ele fala, no próximo parágrafo, as alienações ou conflitos. Alienações ou conflitos. Meu óculos quebrado ajuda ainda. Os traumas, as doenças congênitas, as deformidades físicas e degenerativas, assim como as condições, e é aqui que eu gostaria de chamar a atenção, as condições morais, sociais e econômicas, são capítulos dos mecanismos espirituais, nunca heranças familiares, qual se a vida estivesse sob injunções do absurdo e da inconsequência. Os pensamentos largamente cultivados levam o indivíduo a ações inesperadas como decorrência da adaptação mental que se permitiu. Desencadeada a ação, os efeitos serão incorporados ao modus vivendi posterior da criatura. E mesmo quando não se converte em atitudes e realizações por falta de oportunidades, aquelas aspirações mentais vividas em clima interior apresentam-se como formas e fantasmas, que terão de ser diluídas por meio de reagentes de diferente ordem, para que se restabeleça o equilíbrio do conjunto espiritual. O mundo mental das aspirações e ideias é o grande agente modelador do mundo físico orgânico. Conforme as propostas daquele, tem lugar as manifestações deste. Conforme o que eu penso, eu vou desenvolver o meu programa, que está gravado. Na década de 80, 90, nós íamos conversar, e depois ele via para Londrina, o seu Manuel Saad, do Hospital Psiquiátrico Espírita de Marília, cuja mediunidade sui generis me encantava. O seu Manuel nos via, eu falava assim: seu Manuel, o senhor nos vê sem pele. Ele nos via sem pele. Ele nos via nas últimas encarnações. E ele foi a primeira pessoa que me falou em programação reencarnatória. Ele colocava a mão dele, ele tinha uma mãozona grande. A profissão do seu Manuel era barbeiro. Chegou a diretor do Hospital Psiquiátrico Espírita, que tinha 400 internos. Eu ia lá fazer palestrinha e eles colocavam 400 internos psiquiátricos num ambiente de equilíbrio, de amorosidade, nunca visto num hospital desse tipo. Hospital espírita. E o seu Manuel falava assim: você tem um programa a ser desenvolvido. Se você foge do programa, você desencadeia uma campainha que se chama dor. Aí a gente vai lá em Leon Denis. A dor é um instituto de educação e equilíbrio, é uma lei divina. A dor é uma lei, entre aspas, divina, de educação e equilíbrio do espírito. Mas a gente interpreta a dor para chamar atenção, para ficar dodói, para pedir colinho e para tomar remédio. E viajamos para o cárcere da medicação. Uma criança hoje não tem mais o direito de ter febre. A mãe não deixa, dá dipirona. Uma criança hoje que leva uma canelada na escola, no futebol, não tem mais oportunidade de sentir dor. A mãe dá anti-inflamatório imediatamente. A dor ensina, a dor educa. Não estou querendo ser masoquista, eu estou dizendo que Leon Denis não estava errado. A
dor é uma lei de equilíbrio e educação. Falei até agora da dor física. A que a gente não entende é a dor moral. Ficarmos tristes, já vamos tomar um antidepressivo. Termos uma crise, uma catarse, uma vontade de chorar, nós não encontramos um ombro amigo para conversar. Nós vamos tomar medicação. Se eu estou triste e depois eu fico alegre, já sou carimbado como bipolar. E a indústria farmacêutica cooptou a medicina. A indústria farmacêutica manda na medicina e provoca em nós o cárcere dos medicamentos, que é a pior coisa que tem. A nossa mente está bloqueada por vários medicamentos, tarja vermelha, tarja preta. Se a gente tivesse a coragem de ler a bula, não tomaríamos, porque são horríveis para nós. Nós temos que parar para pensar, por que eu estou triste? Por que eu estou com ideia de suicídio? Então, para abordarmos a educação dos seres que estão chegando, eu falo que dependência química é tema para a casa espírita. Porque se analisarmos a pineal desses jovens, e o Sérgio Felipe já falou, que esses jovens têm uma pineal diferente, esses jovens que entram na dependência química, eles são, na realidade, médiums atormentados. Médiums que não desenvolveram o seu programa. Porque o perfil do dependente químico, quando jovem, são pessoas inteligentes. Eu não conheço nenhum dependente químico burrinho. São inteligentes, sensíveis, cheios de talento, médiums, cuja pineal recebeu informações de espíritos direcionados para isso. O mundo espiritual que direciona, trevoso, que direciona os nossos jovens. E agora a novidade é que o crack está pegando a terceira idade. Nós tivemos uma reunião mediúnica na Casa do Caminho, porque quando nasceu a nossa clínica, a reunião mediúnica de desobsessão da Casa do Caminho mudou. Passamos a ter 30% de dependentes químicos. E de vez em quando vinha os chefetes, porque os chefes mesmos desse exército do mundo espiritual direcionado para a dependência química não são para nós, não. São espíritos muito ladinos, espíritos muito perversos, que talvez sejam tratados no mundo espiritual. E a nossa reunião mediúnica de desobsessão, eu tenho certeza, não teria condições de recebê-los. Mas um dia um espírito desses que eu chamo de chefete, que obedece ordens do exército das trevas, falou para mim, nós estamos preparando uma novidade para vocês. Olha só, nós estamos agora atacando os idosos. Nós vamos levá-los ao uso de cocaína e crack. Já atacamos as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. Agora nós estamos com uma nova proposta. Meu Deus do céu, um ano depois começou a internar na clínica idosos usando crack. Então, nós temos que ter esse conhecimento. Como é que eu vou passar essas informações sem conseguir libertar essas pessoas? Só tem um jeito. Libertarmos a capacidade de amor que ele tem. O ser espiritual que ele é. Que ele tem que entender todo o processo, toda a dinâmica que funciona a alma, funciona o espírito dele, para saber que dentro dele tem um curador. Hahnemann chamou de o médico interno. A mitologia grega nos dá o referencial do curador ferido. O curador ferido é uma história da mitologia muito interessante que nós usamos muito na clínica. E na vida da gente eu acho que é muito interessante. Os centauros, que eram metade homem, metade cavalo, eles eram seres muito inteligentes. E o Quirón, que era o centauro que era o líder deles, foi apartar a briga dos seus irmãos que estavam alcoolizados.
E naquela confusão toda, ele recebeu uma flechada de Hércules, que tentando atingir alguém, atingiu exatamente o Quiro. E essa ferida do Quiro nunca mais fechou. E ela tinha um odor pútrido. E ele desenvolveu técnicas de cura, através de medicamentos e pomadas, para tentar curar a sua ferida. Como ele desenvolveu uma técnica muito grande, ele passa a ser o mestre de Esculápio e Asclépios, que são, na mitologia grega e na mitologia romana, os pais da medicina. E ele se dizia que para curar alguém, você tem que ter curado em você a ferida. Se você cura a sua ferida, você está autorizado a tratar a ferida do outro. Por isso que todo médico tem que ser um curador ferido. Todo médium tem que ser um curador ferido. Você tem que sentir a dor do outro. Senão você não cura ninguém. Você tem que sentir a frequência do outro. Você tem que saber que você é irmão dele. Então, esses jovens dependentes químicos, ou os jovens que a gente tem que conversar com eles sobre educação sexual, tudo é a mesma coisa. Nós precisamos mostrar que eles são seres de luz, filhos de Deus, que dentro deles tem um manancial, um potencial enorme que se chama amor. Então, educar ou curar é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Jamais conseguiremos alguma coisa se a gente não atingir, eu dei o nome de que o amor dentro de nós é que nem o aquífero Guarani. É a maior fonte de água doce do mundo, mas tem que penetrar, tem que chegar lá, tem que fazer um poço artesiano. E isso dói, isso fere a terra. Então, para chegar dentro de mim, essa sonda que vai perfurando vai doer. E de lá vai brotar a cura, que é o aquífero todo da água que cura, da água que dessedenta, daquilo que Jesus nos pediu. Brilhe a vossa luz. A nossa luz não brilha, porque ela está soterrada, o aquífero está soterrado por máscaras egóicas doentes, papéis que nós desenvolvemos doentes. Nós desenvolvemos o papel de religioso, o papel de médico. E eu gosto de dizer assim, pessoal, a casa espírita é um poço de luz. Não vamos assumir papéis aqui dentro. Vamos ser autênticos, vamos nos sentir irmãos, filhos de Deus. Numa caminhada, numa jornada, onde não temos o sistema que o judaísmo e o cristianismo nascente copiou do Egito, que é o sistema piramidal, com o sumo sacerdote e as castas sacerdotais. Sejamos o que Eurípides pede para nós. Eurípides diz que uma casa espírita tem que se colocar, cada espírito tem que se colocar num platô. Cada um equidistante do outro, cada um na sua construção. Tem uns que estão no alicerce, tem uns que já levantaram as paredes, tem outros que estão já com seu edifício pronto. Mas cada um equidistante do outro, se auxiliando, trocando informação, trocando energias amorosas. Quando nos entendemos como um ser espiritual que precisa de conhecimento para libertar a grandeza que está dentro de nós, inicia-se o processo de cura. Ou o processo de educação, ou a palavra mais importante, o processo de evangelização. Evangelizar é pegar todos os postulados espíritas e fazer com que eles funcionem no dia a dia, dia e noite, através da postura mental. E aí nós precisamos saber qual é o meu pensamento característico, qual é o meu sentimento característico, aquilo que o Dr. Costardi nos ensinava. O que te move? Qual é o sentimento que te move? Você está falando aqui, eu estou falando aqui porque eu quero ajudar, ou eu estou falando aqui porque eu quero aplauso? Eu estou falando aqui porque eu quero, como a gente dizia antigamente, sair na fotografia, ou porque eu tenho dentro de mim
eu alavanquei dentro de mim valores ético-cristãos. O que te move? O que formata a tua ideia? Qual é o teu pensamento do dia a dia? O pensamento na casa espírita, nesse momento, a gente sabe, está equilibradinho. Nós recebemos uma prece, a nossa pinhal brilhou, abriu-se para a luz. Mas quando a gente entra no carro e na frente tem uma pessoa que não sabe dirigir. E quando a gente chega no carro em casa e toca o telefone e fala que o filho está usando droga. E quando a gente é colocado em xeque porque não aceitam as nossas posturas. É aí que a gente tem que ver o que me move, o que me impulsiona na vida, para que a gente não perca mais uma reencarnação. Sabendo que a dor vem bater a nossa porta e falar o quê? Você vai perder a reencarnação. Acorda, desperta. Essa é a proposta que nós temos que colocar no intraútero, nos primeiros 7 anos, que é a hora que a gente tem para educar um espírito, na adolescência, no homem adulto, jovem adulto, na mulher jovem adulta, e principalmente no idoso, que precisa de um cursinho rápido de evangelização de si mesmo, para não adentrar o plano espiritual mais carente do que vem de lá. Quando Eurípides, em 1930, abre no mundo espiritual o Hospital Esperança, ele desencarna em 18. Em 1930, ele pede licença para Jesus e abre o Hospital Esperança. E a informação que nós temos é que a ala que recebe os espíritos espíritas é a que mais cresce. Porque chegamos de lá carentes e temos acesso a um mundo de informação e de cultura fantástico. Nós fomos contemporâneos de um apóstolo do Cristo aqui, em Uberaba, Francisco Cândido Xavier, que deixou, ele pode ter ido embora, mas ele deixou o seu legado, 400 livros de luz, são mananciais de luz. E nós nos apossamos desse conhecimento, intelectualmente. Mas eu estou falando outra coisa. Esse conhecimento tem que abrir o aquífero dentro de mim, para que de dentro para fora jorre luz, brilhe a vossa luz, e eu possa iniciar o meu processo de cura, o meu processo de evangelização, espiritualizando. O Zé Antônio me ensinou isso aí. Vamos kardecizar a história. Quando a gente tinha um problema lá no consultório, na casa espírita, vamos kardecizar a história. Vamos kardecizar a história. Vamos espiritualizar. Vamos ver que aquele irmão em sofrimento, em desequilíbrio, em agressividade, é o médium que está doente, está precisando da nossa ajuda, não está precisando do nosso dedo na cara, está precisando que a gente sente e converse com ele. Nem passar a mão, nem abortar, educar, conversar, sentir a dor dele, sermos o curador ferido. Tem que libertar dentro de nós o médico interno, para curar as minhas doenças e eu poder ajudar a curar a doença daqueles que nos procuram. Eu não estou falando que tem que ser médico, não, tem que ser espírito. Todos dentro de nós temos um curador que foi ferido e que pode passar a sua experiência para quem está necessitado. Eu quero agradecer o olhar bondoso de vocês, a vibração dessa casa que é especial, que a gente tenha um excelente domingo. Muito obrigado, bom dia.